Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast da Paixão da Rádio Liberdade. Eu, Claudiana Silva e o Vitor Araújo estamos no maior teatro a céu aberto do mundo. Gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E olha, o podcast da Paixão é uma realização da Rádio Liberdade de Caruaru em parceria com o apoio da Sociedade Teatral de Fazenda Nova. Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, Pernambuco, um espetáculo fascinante. Patrocínio Minhoto. Nesta Páscoa, todo mundo pode cozinhar com a Mimi. E também Casa de Seu Luís. Aqui a tradição continua. E neste episódio vamos conversar com Eduardo Japiaçu, ele que vai interpretar Herodes, Vitor. Pois é, e olha, o Eduardo é um ator, um multiartista, cantor, já está na cena cultural pernambucana há muito tempo, é pernambucano e está na 13ª presença dele aqui na Paixão de Cristo. Claudiana. Tem muita história para contar, então vamos saber um pouco com o Eduardo Japiaçu, toda essa expectativa para vivenciar seu 13º ano dos 55 anos da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado. E qual a sensação que você tem de estar nesse 13º ano com um novo personagem para interpretar? A sensação é a melhor possível. A sensação de estar aqui já é grandiosa, né? Eu digo sempre que isso aqui você começa a conviver dentro de um grande sonho. Isso aqui é fruto de um grande sonho. Eu que trabalho muito com arte, com poesia, eu acho que eu entendo isso aqui como um presente de amor que Plínio fez para a sua amada Diva Pacheco, há 55 anos atrás, de construir no Agreste Pernambucano, no Nordeste brasileiro, o maior teatro ao ar livre do mundo, por amor. Então você está aqui, você é revestido por esse sentimento de paixão. E é óbvio que esse ano, interpretando o Rei Herodes de Antipas, é uma sensação nova, é uma expectativa nova. Eu sempre digo que cada desafio artístico que acontece comigo, ele me provoca, ele me impulsiona, me assusta, me amedronta, mas é aquela angústia criativa, né? De você ir atrás. Acho que o grande ensinamento da arte é o movimento, é movimentar-se, né? É não ficar parado. E eu estou me movimentando, ainda estou me movimentando e continuarei em busca desse Herodes. E na busca desse Herodes, antes da gente falar do Herodes, vamos falar dos papéis que você também já vivenciou aqui na Paixão de Cristo e esse diferencial, porque você já foi o Judas, também você já interpretou o Anás e até profeta, mas agora vem como Herodes. Qual o diferencial? A diferença é completa. Cada personagem que chega a você, eu digo que as personagens me escolhem, tem sua personalidade, tem suas crenças. Eu sempre me pergunto isso, claro que é de cada ator tem o seu processo criativo. Comigo eu sempre, a princípio, quando me chega uma indicação, um personagem para defender, eu crio um vácuo em mim. Esse vácuo é para ser preenchido com estudo, com mergulho. Eu sou muito esotérico também, me sintonizar, a gente está em rádio aqui, falar em sintonia, acho que fica bem plausível, sintonizar com a energia que está lançada no universo dessa personagem, e aí você vai adquirindo essas crenças. É impossível responder qual o melhor personagem, todos são maravilhosos. Acho que para uma mãe dizer qual o filho que ela mais ama, para um pai dizer qual o filho que mais ama, a gente ama, né? Eu sempre digo que não se mede amor, a gente simplesmente ama. Judas é um personagem que mexe muito comigo, tive a oportunidade de fazer em outros espetáculos também, personagem muito rico, como o profeta Elias, como o fariseu, que eu também interpretei aqui, e agora me chega Herodes, o sumo sacerdote Anás, que eu tenho um carinho também super especial por ele. É muito comum dizer assim, mas você está fazendo só os antagonistas, os vilões, né? Que são sedutores demais, inclusive, mas essa riqueza que cada personagem traz é que nos alimenta enquanto ator. Então todos são muito diferentes, a energia é muito diferente de quando você está em cena. Você sai da cena com o profeta Elias com uma certa vibração, Judas com outra vibração. Aqui a gente não está ponderando qual é melhor, qual é pior. São intensidades diferentes, mas são maravilhosas. Eduardo, você, além de estar aqui na Paixão de Cristo, já no 13º ano, você já interpretou Judas também no cinema. Então, quer dizer, você já tem aí uma relação com essa narrativa de um longo tempo.
O que muda a cada novo ano? O que você tenta trazer de novo enquanto artista para o espetáculo? O novo é sempre o agora, né? O próximo instante, como disse Clarice Lispector também, o próximo instante é desconhecido. É sempre diferente. Para o cinema é uma outra linguagem, né? Você está trabalhando para a câmera, tudo é adaptado para aquilo, a sua interpretação, a sua emoção é adaptada para aquilo. Mas é sempre o novo, e eu não diria nem a cada ano, sabe? Tem a cada récita, né? O teatro é ao vivo, diferentemente do cinema, quando você faz, vai para a mão de um diretor, de um editor de imagem, e fica ali guardado, é maravilhoso, hoje eu tenho acesso. E aqui não, aqui a cada dia é um público diferente, é um entrosamento diferente com quem está em cena, apesar da gente estar dentro de um espetáculo, dentro do possível, muito, como eu não vou dizer engessado, porque a gente está dentro de uma gravação, né? A gente aqui é um espetáculo gravado, mas a energia sempre é nova, então sempre é muita novidade teatro, e eu acho que isso é que enriquece o teatro, que dá uma base fantástica para o ator, que é de conviver com a novidade. Você se prepara, você tem a técnica, você tem um embasamento artístico que você faz de técnico, mas você tem que estar disposto à novidade, né? Tem que estar preparado e abraçar essa novidade que chega a cada récita, a cada espetáculo. Você iniciou a entrevista falando na palavra sonho. De fato, é o sonho de muitos artistas em fazer parte, né, do maior teatro a céu aberto do mundo para contar essa maior história da humanidade. E como é essa preparação do Eduardo Japiaçu antes de entrar em cena? Tem um ritual? Como é que você faz para se preparar antes de se apresentar para o público? Também é uma coisa muito particular de cada ator. A Fernanda Montenegro, nossa dama do Teatro Nacional, ela disse que come uma feijoada e entra em cena. Não é o meu caso. Mas a preparação, ela vem desde que eu fui para o estúdio gravar, no final do ano passado. Ali eu já começo a mergulhar na personagem, porque eu já estudei o texto, coloquei a voz, que é o que vai me dar suporte para esse espetáculo. E para entrar em cena tem toda uma preparação, eu diria, é muito sutil que eu vou falar, mas é uma preparação mesmo de mergulhar em mim, encontrar em mim o que eu criei de Herodes, encontrar nos meus colegas de cena, cada um com a sua preparação, uma energia, uma harmonia, e aí cada peça que você vai botando do figurino, cada adereço que você vai vestindo, cada traço de maquiagem que você vai fazendo, tudo aquilo você vai incorporando uma nova energia, e o entrar em cena, né, a boca de cena, né, o barulho do público, aquilo vai te levando para uma concentração. E aí eu não sei mais dizer o que acontece depois, que você entra numa dimensão comigo, é muito particular como eu falei, que você entra numa dimensão que não é essa aqui, dessa realidade que a gente conhece tão bem. É uma coisa que eu estou em cena pronto enquanto ator Eduardo para resolver qualquer dificuldade que aconteça, mas existe uma dimensão da personagem ali que é mágica, é uma magia. E é esse sonho que você falou, né? Ali é possível dizer em poesia que eu estou vivenciando um sonho. Você falou que muitos atores sonham com isso aqui, isso é verdade. Ontem eu recebi mensagem, toda a temporada a nossa caixa de mensagens, ou de e-mail, ou no próprio Zap, nas redes sociais, como eu faço para estar ali. Eu digo sempre, movimente-se, não fique parado, né? Faça seu teatro, faça seus estudos, faça seus investimentos nas suas redes sociais, se movimente, que a coisa acontece. Não precisamente aqui, mas o mundo das possibilidades, ele é sempre surpreendente. Eduardo, vamos falar um pouco sobre o personagem, né? Você agora há pouco disse que é um antagonista, é um vilão, mas eu acredito que no momento que você vai estudar o personagem, você deve se deparar ali com a questão mais humana do personagem, né? As relações de família, o fato de ter casado com a mulher do irmão, a condição de rei, a ameaça que Jesus era para aquele rei naquela condição de domínio. Como que você compôs o personagem para interpretá-lo? Quem é Herodes por Eduardo Japiaçu? Eu sou de uma geração que a gente tinha o estudo do texto, né, a mesa. Chegávamos a passar, sei lá, 1 mês, 2 meses trabalhando na mesa, que era o trabalho de mesa que a gente falava do ator. Hoje, com esse corre-corre, com a modernidade, tudo é muito rápido. Então, eu tenho essa essência. Então, o Herodes começou nesse estudo mesmo de texto. Mas você falou uma palavra que, para mim, é fundamental, que é a humanidade. Cada personagem que chega a mim, eu procuro o que é humano nele. Então eu já começo a não ver o Herodes como um vilão, o Judas, pelo contrário, eu vou encontrar o amor nele, a verdade nele, o que é legítimo no sentimento daquela personagem, as crenças, né? Todos nós temos nossas crenças que nós trazemos para quem acredita, né? de outras vidas, crenças culturais, crenças familiares. Herodes foi uma pessoa, um ser humano que nasceu no poder, né?
filho do grande Herodes, cresceu no poder, não conheceu outra coisa que não fosse o poder, e ele vive em esbanjar o seu poder, né? No próprio casamento, com a esposa, né? A ex-esposa do irmão, na satisfação pela vitória, pela esbórnia, pelas festas. Tudo que o poder oferece de ilusório para ele era realidade, era o que ele mais almejava. Qualquer coisa que atrapalhasse o seu caminho, ele simplesmente aniquilava, né? Tirava do seu caminho da maneira que fosse possível, como ele degolou João Batista, como ele era capaz de também condenar o Cristo, até que ele viu que não tinha argumentos, devolveu para Pilatos. Então Herodes estava embevecido pelo aquele poder, mas dentro do que ele acreditava, dentro do que ele almejava na vida dele, aquilo era legítimo. E eu trago essa humanidade, trouxe para todas as personagens e eu acho que isso faz uma sintonia muito fina com o público, que o público começa a ver não simplesmente um vilão, mas um ser pensante, com crenças, né, com seus amores, com seus ódios, com seus desejos, com seus anseios. E isso é muito rico para a personagem. E nessa questão da preparação do personagem, como é que você mergulha em toda essa história para vivenciar o Herodes? Particularmente essa história, como você bem falou, é a maior história da humanidade, talvez a história mais conhecida pelos religiosos ou não. É a história, né, é o nosso berço, né, pelo menos do cristianismo. E então você já tem essas informações naturalmente, né, da sua infância, do que você ouviu, para quem foi católico, que participou numa primeira comunhão, que fez aquilo. Você já tem essa história, né, lhe rondando o tempo inteiro. E me preparar é justamente mergulhar ainda mais nessa história, conhecer ainda mais, né, saber os detalhes dessa história. E aí você vê como é rica, né? É uma história que é contada cheia de nuances, cheia de metáforas e que está no seu dia a dia, nas suas escolhas. Você se reconhece ali, né? Você é obrigado, entre aspas, a se ver com as suas maldades. Onde estão as minhas maldades? Onde estão meus maiores sonhos? Onde estão minhas frustrações? O que eu seria capaz de fazer para... Então isso acho que enriquece muito o estudo. É assim que a gente se prepara, sabe? Procurando em mim. Todos nós temos todas essas nuances, todas essas características que a gente permite aflorar ou não, e que a personagem nos permite isso. Isso é maravilhoso, sabe? Porque é onde eu posso colocar para fora o que eu tenho em mim de Herodes, o que eu tenho em mim de Judas, o que eu tenho em mim de profeta, o que eu tenho em mim das minhas crenças. O Eduardo é um ator de uma vasta experiência, já fez uma inúmera quantidade de peças, já interpretou peças daquele momento, construídas ali para serem encenadas no teatro, já adaptou obras literárias e está aqui na 13ª presença na Paixão de Cristo. O que é mais difícil, Eduardo? É interpretar um personagem que as pessoas conhecem a narrativa, que todo mundo, de alguma maneira, já teve contato com essa história, ou apresentar um personagem, de repente, que as pessoas não conhecem, que estão entrando em contato pela primeira vez, ainda que seja uma obra conhecida. Você já encenou, por exemplo, Dom Casmurro, não é? Então, o que é mais difícil? É um personagem que, apesar de tradicional, né, de conhecido na literatura, muitas vezes o grande público não teve contato com ele, vai ter pela primeira vez, conhecê-lo através da tua interpretação, ou você encenar uma narrativa que todo mundo já entrou em contato, já tem alguma opinião sobre o personagem? Eu tenho lutado muito com essa expressão "é difícil", né? Porque é difícil. Mas eu caminho para o mundo da possibilidade, né? Para mim é mais leve dizer que é possível. Mas realmente você interpretar, principalmente aqui nessa história, um personagem bíblico que já tem tanta visão sobre ele, e é um personagem real, é alguém que viveu, é alguém que construiu uma história, eu acho que é mais complexo. A responsabilidade é muito grande de você estar interpretando. É claro que é uma obra de arte e eu estou colocando aqui a minha visão. Quantos grandes atores não passaram por aqui, eu reverencio todos, né, que fizeram o Herodes, cada um vai trazer a sua interpretação, mas existe aquele Herodes que a gente não pode fugir, né, a história que ele construiu. Quando você traz um personagem fictício, alguma coisa que você cria, talvez para mim, enquanto ator, seja mais fácil, eu tenho menos responsabilidade para com a interpretação dos outros. Mas para mim, sempre todo personagem ele é muito rico e muito cheio de mistérios e sempre me provoca um desafio muito grande. Mas respondendo a você, eu acho que esses personagens conhecidos, principalmente esses de uma história bíblica, ele traz uma complexidade muito maior, uma atenção muito maior do ator para com ele. É uma responsabilidade muito grande.
E quando a gente fala nessa questão, você citou da dificuldade, de possibilidade, a gente sabe que tem aquela correria do dia a dia. Além de ator, também você tem várias outras funções. E como é que você abre esse mundo de possibilidades para vivenciar tudo isso, Eduardo? Primeira coisa é não ficando escravo das horas e respeitando as horas, né? Acreditar que o tempo, eu sempre digo isso, o dia não tem 24 horas. A gente existe o agora, o presente, o momento, o que é possível. Eu sempre digo que a gente deve acreditar nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos sonhos que a gente tanto falou, e ir em busca, movimentar-se para. É complexo, é complexo. O mundo hoje exige que a gente esteja praticamente onipresente, a gente falando aqui de divindade, e infelizmente, aí talvez seja uma crítica social e que eu faça, né, onde nós vivemos, que a cultura não é vista como deveria ser vista, né? Eu acho que uma sociedade sem cultura, sem arte, sem teatro, ela não se vê, né? Não é o espelho da sociedade. E ainda não existe essa valorização. É difícil sobreviver da arte, né? É impossível sobreviver sem ela, para mim, a minha missão. Mas é muito difícil sobreviver. Então eu tenho outras fontes de rendas, outros trabalhos. E se me perguntar como você faz isso, quando eu olho para trás, né, eu comecei em 82 no teatro, eu estou como servidor público federal há 35 anos. É difícil explicar como foi. Eu só posso dizer que é possível, que vale a pena. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Porque senão a gente deixa de fazer, a gente deixa de realizar. E o deixar de fazer causa um buraco muito grande na sua existência. Então eu procuro sempre estar fazendo. E sempre acontece, você trabalha de dia, arruma um tempinho para ensaiar à tarde, à noite, vira à noite, quantas noites eu já virei, e tira férias de um para trabalhar no outro. E quando a gente faz a coisa por amor, seja qual for o teu trabalho, você entende aquilo como uma diversão, no melhor sentido da palavra. Diversão no sentido de estar realizando, de estar vivendo aquilo. E aí é possível você não escolher o que é leve em relação a tudo. Eu vi outra coisa outro dia que me salvou. Em relação a tudo que acontece na sua vida, você só tem duas opções. Escolher ser mais feliz com aquilo ou menos feliz com aquilo, e está tudo certo. Eu tenho procurado escolher ser mais feliz com as coisas que estão acontecendo. Aí fica mais leve. Eduardo, você fez uma postagem recente na tua rede social, um vídeo aqui dentro, falando sobre a estrutura, falando sobre a paisagem, inclusive sobre as formações rochosas, e você chegou a dizer que aqui é como se você se transportasse para um outro mundo. Eu queria que você falasse um pouco desse teu tempo aqui, dessa tua experiência, no momento em que você começa a visualizar essa nova paisagem, que você passa a viver aqui dentro desses muros, o que muda para você nesse período? Eu estou aqui, como você falou, essa é a 13ª temporada. Tivemos 2 anos, né, no período pandêmico, que a gente estava energeticamente, mas não estava aqui presencialmente. Há algo inexplicável ainda para mim. O que é isso aqui? Ontem eu fiquei aqui até as 3 da manhã, ali sentadinho nas pedras, olhando o céu e me perguntando o que é isso, né? Como um cara pensou em construir no Agreste Pernambucano o maior teatro ao livre do mundo. A vinda para cá, para quem nunca veio, para quem nunca veio, venha, porque a vinda para cá, essa história começa quando você sai de casa. Quando você passa pela cidade de Caruaru, tudo começa a se transformar. A estrada é diferente, a formação, a paisagem se modifica, a formação rochosa é outra. Quando você se depara com a muralha, eu até estou arrepiado aqui, quando você se depara com essa muralha, já é algo que você começa a se perguntar, como? O que é isso aqui? E passou por esse portão, é um portal. Aqui a energia é diferente. Aqui está magnetizado por sonhos, aqui está magnetizado de força, de suor, de sangue. Você imaginar que as pessoas que vivem aqui, que viveram aqui, quebraram essas pedras imensas, gigantescas, com a mãozinha, com o martelo. Então aqui tem um suor de muita gente. Aqui você vê, são 9 cenários, cada cenário mais exuberante que o outro, em tamanho natural. Você fica pensando como alguém conseguiu construir isso aqui. Então você se sente parte de um sonho aqui. Eu, dentro da minha visão poética, da minha visão de ator, eu vejo isso aqui como uma possibilidade máxima do amor de um homem que presenteou a sua amada, Plínio Pacheco, Diva Pacheco, com um teatro para ela se apresentar. Que isso aqui nasceu na rua, né, na vila, durante anos, foi apresentado na vila, e ele construiu isso aqui, foi um presente de amor. Então você está vivendo aqui dentro de um presente de amor, na mais ampla tradução do que isso possa lhe parecer. Então, não tem nada maior no mundo que o amor, né? O amor te leva à paz. Então, isso aqui, para mim, eu me visto disso aqui para estar aqui dentro.
Você citou que às 3 horas da manhã estava olhando para o céu e apreciando. Essa questão aí você pensa, 3 horas da manhã ele é acordado, mas a rotina de ensaios aqui não é brincadeira não, né? Não é Fala um brincadeira. pouco dessa rotina de ensaios pra gente. Nós temos pouco tempo de ensaio aqui, né? A gente chegamos aqui, geralmente a gente passa 15 dias a cada temporada. Tem uma semana de ensaio e abre para o público. É claro que aí tem o meu trabalho de ator individual, que eu estou em casa desde o final do ano passado, mergulhado, né? Eu digo que eu estou dormindo com Herodes, tomando banho com Herodes, almoçando, tomando café, jantando com Herodes. Herodes me acompanha onde eu vou. Se você entrar no meu carro, não está tocando música, está Herodes conversando comigo. Então começa o meu trabalho individual. Mas nós passamos uma semana de ensaios aqui e por causa da parte técnica, iluminação, a gente começa a ensaiar no final da tarde para aproveitar a escuridão da noite, né? A iluminação, trabalhar a luz, trabalhar a afinação do cenário. Então a gente sempre ensaia, 8 horas de ensaios no mínimo, diariamente. E quando você sai de cena, você não sai completamente imune daquilo que você acabou de participar. Você sai energizado ainda pela sua interpretação, pela sua doação, pelo seu trabalho e pelo trabalho dos seus colegas, pelo que você vê. Então, para mim, eu digo sempre que aí cada um tem a sua particularidade em relação a isso. Eu gosto de ficar ainda aqui dentro desse espaço, não vou diretamente para o quarto. É bom ficar olhando o cenário, as luzes que vão se apagando e desligando em mim essa energia aos poucos para poder descansar. E ontem nós optamos por ficar olhando o céu, né? Conversando com as estrelas, deitado nessas pedras, literalmente com o corpo deitado na pedra. E isso faz parte. Eu acho que energeticamente você vai se alimentando disso também. Eduardo, como que você explica a experiência do ator que está tão acostumado a encenar nos teatros e se apresentar ali para centenas de pessoas e de repente entrar numa proporção de milhares de pessoas? Qual é a diferença? Como explicar a experiência? Eu não sei se eu saberia explicar porque para o ator, a plateia é sagrada, né? É o elemento que compõe a existência do teatro. Não existiria se não tivesse ninguém para me ver. Eu já fiz espetáculo, eu já tive a oportunidade de fazer nesses mais de 40 anos de profissão, menos pessoas na plateia do que no palco. Mas é sagrado quem está ali, né? Quem foi me ver ali. Agora é óbvio que aqui tudo é superlativo, tudo é grandioso aqui. Aqui eu acho que é uma das poucas possibilidades no mundo que um ator, uma atriz tem de se deparar com 12 mil pessoas lhe assistindo. E 12 mil pessoas assistindo a maior história da humanidade. Então tem toda uma energia aqui, né? Um magnetismo aqui, para quem acredito que eu não sou, mas para quem é evidente, vai ver uma coloração diferente na atmosfera, porque é comovente demais. E eu que já tive a oportunidade, essa rica oportunidade de presenciar o espetáculo por diversos ângulos, né? Na visão de Judas, na visão de um profeta, na visão de um sumo sacerdote, de um fariseu, e agora na visão do Herodes, você começa a observar essa riqueza, essa possibilidade de você ver a plateia chegando. O privilégio de estar no cenário de Herodes, eu sempre digo, é uma das visões mais belas para as atrizes e para os atores e figurantes, ver o público se deslocando para o cenário de Herodes. É o que proporciona para você ver aquele oceano, aquele mar de gente chegando. E eles vêm com muita vontade de ver, sabe? É lindo, é realmente uma experiência única. Eu sou muito grato por estar aqui, né? Nessa existência, aqui dentro desse local, né? Onde vem gente do mundo inteiro, né? É lindo demais. Você falou na questão da energia. Tem algum momento ali na apresentação que, independente da religião, você sentiu algo diferente naquele momento que você estava em cena? Olha, é preciso falar do texto. Esse texto também é de Plínio. Aquele cara que construiu, que botou essas pedras aqui em pé, ele construiu, ele escreveu. E é um texto dramaturgicamente muito bem construído, baseado na história maior que a gente falou. O texto é muito rico. Então, enquanto ator, eu também estou presente em cena ouvindo o que é dito desse texto. Esse espetáculo emociona a gente a cada cenário, o que é dito, não só pela personagem Jesus, mas pelo sumo sacerdote. O tempo inteiro você fica refletindo. E isso é a coisa mais consciente que eu lhe digo. E tem a coisa inconsciente que chega para você, que é uma emoção coletiva, né? É aquele inconsciente coletivo que você é tomado por aquilo. E ontem eu ouvi de uma das atrizes que está fazendo o primeiro ano, no Sermão da Montanha, ela disse que se sentiu tonta. Isso é energia, isso é emoção. Ela ficou tonta, ficou com medo de cair no ensaio, em cena, pela emoção que ela foi tomada, né? Com o que estava sendo realizado no ensaio,
Eu disse a ela, se prepare para quando tiver isso aqui com o público. A emoção é muito grande, já me emocionei em cena. É claro que nesses anos de estrada você aprende a fazer com que aquela emoção seja colaborativa com a tua interpretação, mas é muito comum a gente se emocionar. É óbvio, não tem como. Eduardo, vamos falar um pouco sobre texto e recepção, né? Todo texto, toda interpretação, ele parte ali de um emissor, né, de alguém que produziu, mas ele vai ser apropriado pela plateia, né? O receptor que vai ter ali uma construção particular a partir daquele texto. E cada ano é diferente, porque as pessoas chegam com uma expectativa diferente, com uma vivência diferente. Vocês também leem esse texto de maneira diferente, porque o ano passado vocês tinham uma vivência, hoje tem uma vivência diferente. Então, o que você acha que vai mudar para a recepção desse ano? Em que essa mensagem do espetáculo desse ano vai trazer de diferente, vai trazer de transformador para essa recepção? Essa história é transformadora. A arte em si é transformadora. É impossível, se é que alguém acredita em impossibilidade, você adentrar no espetáculo, seja como ator, técnico ou a plateia, e sair impune a isso. Você sai modificado. Isso é o grande poder da arte, que é o de transformar, né? De provocar uma reflexão, de provocar um sentimento. Essa história aqui e o local onde ela é contada, por si só, já diz isso. Todo ano a gente sabe que isso vai... Cada dia, né? É muito mais sutil do que pensar na história anual. É claro que a gente construiu um novo espetáculo para esse ano, como constrói todos os anos. Mas isso aqui é transformador. O que a gente espera é isso. A gente está num momento muito... eu diria, muito particular da história da humanidade, né? A gente sobreviveu a um período pandêmico que foi assustador, né? Quando a gente questionou, né? Qual o próximo segundo, o que é que vai acontecer. A gente, após um período pandêmico, a gente está num mundo onde a gente voltou a ouvir falar em guerra, em matança, em disseminação de uma raça. A gente voltou a falar em agressão, em violência, ainda se fala em feminicídio, ainda se fala em preconceitos. Então tudo isso está muito forte. E eu acho que isso aqui mexe com as pessoas, sabe? Aqui você vê tudo nessa história, né? As injustiças, o sonho, o amor, a resiliência, o acreditar que valeu a pena, o arrependimento. Então isso aqui realmente é uma história que transforma muito as pessoas. É muito comum você ver as pessoas saírem chorando daqui. É muito comum você ver isso no olho das pessoas, onde a gente pode observar, mas é claro que é no final, no agradecimento às pessoas que vêm falar com a gente, o que a gente recebe depois nas redes sociais, né, nas pessoas que nos conhecem também, que remetem a isso, né? Como foi transformador participar disso aqui. E é aquele momento de reflexão também para a multidão que vem para ver e acompanhar esse espetáculo de perto, que já conhecem a história, outros estão conhecendo de fato pela primeira vez a história, e essa reflexão que as pessoas podem levar, né, do que aconteceu, do que acontece hoje, fazer essa reflexão também do que aconteceu e que hoje ainda se perdura, né, digamos assim. E assim, eu acho engraçado, eu tenho um irmão que eu amo de paixão, que é artista, que é músico, ele se diz ateu. Eu acho engraçado porque ele diz assim, você está muito mais próximo do que eu acredito que é divino, talvez, do que eu na minha vivência. Porque é um cara que vive no meio do mato, é músico, é pai, ligado à natureza, deixa de colher frutas, porque ele diz que a primeira safra é para os pássaros e para os animais lá de onde ele mora, e ele vem assistir isso aqui, ele fica encantado como obra de arte. Então, como obra de arte, isso aqui é uma perfeição. É preciso falar do que está por trás de cada cenário, da estrutura que é oferecida aqui, de técnicos, de iluminação, de som, a equipe de costura, de camareira, de maquiagem. É uma estrutura gigantesca que tem aqui. Aqui nós temos, acho que, cerca de 50 atores, 500 figurantes e não sei quantas camareiras e costureiras e pessoas pensando em cenografia, pessoas pensando em sonorização. Tudo isso é muito grande. Então, quando você chega aqui, mesmo sem ter essa noção, você é impactado por essa atmosfera. E você vê uma obra de arte que busca a perfeição. É difícil falar o que é perfeição, mas essa obra de arte aqui, esse espetáculo busca a perfeição. O espectador, ele deixa de ser um mero espectador e ele participa do espetáculo.
Para quem veio sabe o que eu estou falando, e quem não veio, venha participar. Você faz parte do espetáculo, você caminha com os atores de cenário a cenário, você se envolve. O grande espetáculo é aquele que te tira da tua realidade e te põe dentro da cena. E aqui você participa da cena. Então isso aqui transforma realmente a pessoa, o espectador. Não é o espectador que vai para uma casa de teatro e senta numa poltrona e confortavelmente espera a história chegar ao fim. Aqui você acompanha a história. Então você sai aí, eu tenho certeza que se não 100%, 99,9% sai atônito daqui. O que é que eu presenciei? O que é que eu contei? O que é que eu julguei? Eu acho que é bem comum isso. Eduardo, você fez recentemente uma visita à Bahia e foi acompanhar uma procissão, acho que de Santa Bárbara. De Nossa Senhora da Purificação. Nossa Senhora da Purificação. Em Santo Amaro, que é a terra do Caetano, da Maria Bethânia. Conheceu, inclusive, uma amiga da Dona Canô, que é a mãe dos dois, né? Já falecida, a Serena. E eu queria saber se essa tua visita, você falou na tua rede social que era uma coisa que você já tinha um desejo há muito tempo de fazer, se isso também te ajuda na tua compreensão dessa recepção, desse público, né? Porque tem muita gente que vem pela arte, mas tem muita gente que vem pela crença que tem nessa história e vem 1, 2, 3, repetidas vezes. Se o fato de ter ido a essa procissão, ter visto, né, essa fé das pessoas em prática naquela procissão, se de alguma maneira te ajuda enquanto ator a compreender essa recepção, esse público que vem aqui. Amei essa pergunta. Tudo para o ator, eu digo, o Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte. A gente está atento e forte a tudo que acontece. Tudo vai me alimentar um dia para interpretar, escrever uma poesia, interpretar uma personagem, compor, cantar, tudo me alimenta. É claro que essa procissão era um sonho meu, porque eu gosto do movimento coletivo né? Esse movimentar-se, como eu falei. Nós temos nossos ídolos, Caetano Veloso e Maria Bethânia são ídolos também, dentre outros, e eu gosto do que eles trazem de mensagem para a sociedade, de reverência às suas origens, à família, né? Pouquíssimos artistas, você sabe quem é a mãe, quem é o pai. Eles conseguiram trazer isso até para a religião, a mãe de santo, mãe menininha. A gente canta mãe menininha e eu me aprofundo, vou saber quem é. Eu já tinha ido a Santa Maria da Purificação buscar essa energia da família, do entendimento das suas origens. Ariano Suassuna, ele diria que quanto mais regional nós formos, mais universal conseguimos ser. E esse ano eu consegui ir para preparar a procissão. Eu fiz parte, né, da procissão. Eu preparei o Andor de Santa Bárbara, é a Bahia de todos os santos. Então é uma procissão muito completa, tem vários santos. Eu não vou dizer todos, mas quase todos os santos participam. Com a reverência maior, Nossa Senhora da Purificação. E é muito bonito presenciar aquilo, um movimento de fé, onde você vê um artista como Maria Bethânia ser respeitada enquanto uma pessoa de fé. Ali não é o ídolo Maria Bethânia, é uma mulher que está ali com devoção à sua religião, ao santo. Você vê uma cidade inteira se preparar para aquele movimento. É um grande espetáculo. Eu sei que é um movimento religioso, mas é um grande espetáculo. É uma cidade que para durante 9 dias para uma novena que culmina com a procissão de Nossa Senhora da Purificação. E para mim foi grandioso isso, tem esse motivo religioso, e entender isso, essa possibilidade de se entregar a um movimento. Para mim foi muito interessante participar, pretendo um dia voltar para ver e ir em outras movimentações artísticas e religiosas também, porque me faz mais largo, sabe? Me faz mais preparado, mais sábio para a minha missão de artista. Foi um movimento lindo ali. Você falou da questão da missão. Aqui tem vários artistas juntos em uma só missão, de contar a maior história da humanidade. E como é esse convívio dos artistas aqui? Porque é uma forma também de vocês conhecerem outros que já fazem tempo que vocês já tinham visto. É um momento também, assim, dos artistas, né? De conversarem ali, aquele momento bem especial também. Isso é talvez uma das coisas mais ricas que a gente tem aqui, essa convivência durante 15 dias com artistas no mais amplo sentido da palavra, né? Porque a figurinista é um artista, a costureira é outro artista, o cenógrafo é outro artista, Flavinho no som, Hugo Martins, que fez a trilha sonora. Então esses artistas e as atrizes e os atores conviver, ver o processo de criação de cada um, discutir. A gente vive para o espetáculo durante 15 dias. Isso é um presente maior que a Nova Jerusalém nos oferta. É muito rico conviver com o artista. Você está falando com o seu par, né?
uma pessoa que pensa como você, e cada um no seu processo. E a gente que já está um pouquinho mais tempo aqui, como eles vêm perguntar, né, tentar beber dessa fonte, e aí eu sempre digo, para a gente que está mais tempo, é muito bom beber da paixão de quem chega agora também, porque é muito comum a gente, enquanto ser humano, se acomodar com as coisas. E quem chega, esses atores novos, as atrizes novas, mexe com a gente, sabe? Faz a gente revisitar essa paixão que é latente, senão não faz sentido a gente estar fazendo isso. Ele falou em Dom Casmurro, foi um espetáculo que eu fiz para a formação de uma escola. Só tinha eu de mais, assim, veterano ali, e eu voltei a ser aluno ali. Aqui eu volto a ser um novo integrante também, com essas atrizes que chegam, esses atores que chegam. É um convívio muito rico. É de manhã, é de tarde, é de noite, é no café, é no almoço, é no jantar, é no palco, é no ensaio. É riquíssimo. Sobre a batuta do grande Lúcio Lombardi, né, nosso diretor, é maravilhoso isso. Esse ano, Eduardo, você tem a parceria da Fernanda Espíndola, que vai fazer Herodíades. E eu acredito que, especialmente com ela, nesse ano, você deve ter aqui alguma troca para a composição dos personagens, porque um toca o outro. Como que é essa parceria com a Fernanda? Essa parceria é sublime, é doce, é rica. Fernanda é primeiro, um ser humano que eu já admiro muito. Segundo, uma atriz gigante, né? Fernanda trabalha também com música, que eu também trabalho. Fernanda é cantora. E Fernanda, ela tem uma coisa, é muito comum, não sei se vão ver a imagem, eu estou todo arrepiado. Fernanda tem uma paixão, a paixão é essencial. Fernanda tem uma paixão latente, uma paixão que ela não consegue disfarçar. Então, desde o momento que ficou sabendo que eu seria o Herodes esse ano e ela ia interpretar Herodíades, que ela me procura, que ela mostra essa felicidade, que ela provoca em mim essa felicidade também. E a gente tem tido nos momentos aqui de ensaios uma troca excepcional. É comum demais, eu acho que para mim, pelo menos eu tenho certeza que para a Fernanda também, esse desafio amedronta, né? Essa angústia criativa que eu digo. A primeira vez que a gente pisou no palco aqui, eu olhei o cenário de Herodes, para quem não conhece, quem conhece, eu vi o avesso da cena. Eu era o sumo sacerdote que entrava para confrontar o Herodes. Agora eu sou o Herodes, eu estou vendo a cena por um outro lado. E eu nunca vi esse palco tão gigante. A primeira vez que eu pisei aqui no sábado, eu digo, nossa, é um campo de futebol, tem 100 metros esse palco. Ficou grande demais. E se não fosse Fernanda, eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil. Fernanda me deu a mão, a gente teve uma sintonia finíssima, né? Já era uma pessoa que eu admirava e agora é uma pessoa que eu amo por completo. E a gente já fica, né, naquela ansiedade também para ver essa parceria e essa sintonia em cena. E pense no desafio que é contracenar com aquela mulher de uma exuberância. Vocês vão ver Fernanda, né? Quem não conhece vai conhecer. Fernanda, ela por si só, ela já é um espetáculo. Então já faça esse convite, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para que possa vir ver a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém este ano na 55ª edição. Venham, não deixem de vir. Isso aqui eu tenho certeza que vai corroborar com os seus sonhos. Seus sonhos vão sair daqui mais fortalecidos. Seu entendimento para a convivência com os seus, com o seu dia a dia vai ser outro. Eu sempre digo, esse espetáculo começa quando você sai de casa, onde quer que seja a sua casa. Esse espetáculo começa quando você sai de casa. Depois que você assistir, você vai entender o que eu estou falando. Quando você passa por Caruaru, que é outra cidade que oferece, você passa por Caruaru, obrigatoriamente você vai passar por Caruaru. Passou de Caruaru, você vai entrar num cenário completamente diferente, de uma magia diferente, de uma energia diferente, até se deparar com essas muralhas, com 70 torres. E você, quando adentrar nessas muralhas, tudo vai mudar. E você vai estar diante, talvez, eu me arrisco a dizer, do maior espetáculo teatral nosso. Isso aqui é um patrimônio nosso, um patrimônio pernambucano, um patrimônio brasileiro. Você vai ver um espetáculo que beira a perfeição, se é que a gente pode falar nisso. É um espetáculo riquíssimo, lindíssimo, e conta a maior história da humanidade, com atores e atrizes que acreditam no que estão fazendo. E como eu sempre disse, você vai estar aqui dentro, inserido num sonho maior, num sonho de amor. Isso aqui foi construído com muito amor, com muita paixão. É a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Venham assistir. Eduardo, eu queria te perguntar sobre as questões técnicas que acho que devem também pesar nesse momento, nesse campo de futebol que você falou agora há pouco.
como que ficam as marcações? É muita gente em cena ao mesmo tempo, né? Como que vocês trabalham isso? Explica um pouco para quem não é das artes cênicas, para entender como que aquilo tudo funciona na hora, transmite mensagem, são várias mensagens que estão ali, né? Tem grupos, né, específicos, tem ali pessoal da coreografia, tem os atores, tem a chegada de Cristo ali. Então, como que tudo isso funciona? Como que as marcações são feitas? Como que tudo na hora funciona bem ajustado? O teatro é a arte do ator, da atriz, do diretor, da diretora e o público. Então o diretor tem esse papel fundamental, é o grande maestro dessa grande orquestra. Essa cena de Herodes, eu digo que é a cena mais colorida que tem no espetáculo, é a cena da festa, é o bacanal de Herodes. Você falou no balé, o balé é um espetáculo à parte, né? Belíssimo, encanta a plateia e tem sim a marcação. É um trabalho como outro qualquer, só que é um trabalho de arte. A gente está ali, a gente tem toda uma partitura de cena, eu sei exatamente aquela fala, onde eu vou dar, isso da maneira mais orgânica possível. Isso é o grande talento, né, do artista, é tornar aquilo orgânico, mas a gente sabe onde determinada fala vai ser dada, para qual personagem vamos dirigir aquela fala, o que esse braço esquerdo e o braço direito está fazendo é orquestrado, é organizado por mim, né, pelo que eu criei e pela orientação da direção. Então, o teatro é essa magia, né? É o público não perceber tudo isso que está por trás, essa parte técnica, e a gente, enquanto ator, a gente, enquanto atriz, ter essa organicidade, né? Acreditar que aquilo é verdade, passar para o público aquilo. Mas é muito complexo. Você falou, é um espetáculo, como eu falei, que além dos 50 e tantos atrizes e atores, tem pelo menos por cena, 200 a 300 figurantes, né, que participam, que estão em cena, que tem marcação também. Tudo é muito orquestrado. Ali nada é por acaso, né? Eduardo Japiaçu, gostaríamos de agradecer pela sua participação aqui no podcast da Paixão. Eu agradeço muito. Eu sempre faço questão de dizer que eu sou um apaixonado pela rádio, pela possibilidade que a rádio tem de alcance, de provocar imagens no ouvinte. Eu sei que hoje em dia a gente trabalha com a imagem também, mas é uma alegria muito grande. Isso faz parte do nosso trabalho, isso enriquece. Eu agradeço muito essa possibilidade da gente falar do nosso ofício, da nossa missão. Muito obrigado e espero poder contar com vocês aqui, presentes, assistindo a gente. Obrigado, Eduardo, e dizer para você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo no seu agregador de áudio, para nos dar aí as 5 estrelas, que é muito importante, para dar um like também no nosso YouTube e para seguir o canal da Rádio Liberdade de Caruaru no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Podcast da Paixão, um oferecimento Minhoto. Na Páscoa, todo mundo pode cozinhar com a Mimi. Casa de Seu Luís, aqui a tradição continua. Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, um espetáculo fascinante.